Saudações capixabas, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Estamos aqui para fazer a primeira edição do programa Raiz Capixaba, diretamente do estúdio 42B, aqui no centro de Vitória. Lembrando que essas entrevistas e outras você pode assistir no YouTube do Século Diário, nos canais de podcast e também acompanhar no seculodiario.com.br. Então siga a gente lá para receber as novidades. Para começar aqui a nossa conversa nesse programa, nós vamos falar um pouco da história das lutas do Espírito Santo e o tema é Cotaxé, que é um distrito lá de Ecoporanga, onde ocorreram vários conflitos, né, pela posse da terra, lutas camponesas, e é sobre isso que nós vamos falar, porque continua ecoando, né, até hoje essa questão. Vamos ter, inclusive, um curso online com vagas abertas, começa no próximo dia 25 de março. Se você gostar do programa, quiser saber mais como participar desse curso, a gente vai dar, né, no finalzinho aí algumas informações sobre como fazer a inscrição. A partir do dia 25 de março vai começar esse curso. Aí, para tratar do tema, né, nós temos aqui no estúdio a presença do Wander Costa, que é filósofo, produtor cultural e um dos idealizadores da Universidade Livre de Cotaxé e de outras atividades, tem acontecido por lá, né? E também o Weber José de Oliveira, que é professor do Departamento de História da UFES e um estudioso da questão lá de Cotaxé. Então, bem-vindos ao Raiz Capixaba. Queria começar aqui com o Wander para você nos contar um pouco do motivo de que Cotaxé tem sido chamada da capital das lutas camponesas do Espírito Santo. Inclusive, tem uma plaquinha, né, que foi feita, que está aqui na nossa ambientação do estúdio, que ela foi colocada lá em Cotaxé. Queria que você contasse um pouco de por que esse lugar tem recebido essa alcunha e como é que está sendo esse processo, né? Primeiramente, boa tarde, Vitor. Boa tarde, Weber. Uma satisfação, né, estar aqui nesse bate-papo com vocês. Agradecer, né, por mais essa oportunidade, né, da gente estar podendo falar de um assunto tão relevante, né, da luta dos camponeses de Cotaxé região, né, ali dos poceiros e das poceiras, né? Nós dizemos que Cotaxé é a capital das lutas camponesas. Foi até um termo muito apropriado, né? Quem sugeriu foi um amigo, o Perli Cipriano, porque foi onde de fato teve a luta de camponeses mais importante do Estado, né? Um movimento organizado na final da década de 40 até meados da década de 60, né? Porque assim, é uma região de muitos conflitos, né, pela posse da terra, mas aonde de fato houve um movimento organizado para fazer frente nessas investidas, né, dos grileiros, né, é, da própria força do Estado, né, representada ali pela polícia, né, os jagunços e tudo. Então, isso aconteceu em Cotaxé, enquanto outros lugares acontecia essas investidas, os massacres, mas ali em Cotaxé, no entorno de Cotaxé, né? Inclusive tem um local que eu até visitei recentemente, né? Onde ali morava vários camponeses. Não lembrei assim, mas depois, se for o caso, eu falo. Mas então é isso que dá esse caráter, né, de capital das lutas camponesas, né? E aí vocês fizeram essas plaquinhas, né, que é como se fossem as plaquinhas, né, de ruas e tal, né, nesse estilo de placa de ruas, com essa mensagem. Isso foi feito uma mobilização lá em Cotaxé, né, para pregar essas plaquinhas. Como é que foi? Isso acho que são duas marcas ali que a gente procura fortalecer, né? Capital das lutas camponesa e o projeto da Universidade Livre, né? Foi a última atividade que nós fizemos em Cotaxé, né? E aí nós pregamos várias plaquinhas dessas na casa dos moradores, né? Então, assim, foi uma atividade é, bem interessante, Uhum. né? Então, assim, tá bem demarcado, foi muito legal. Nós vamos voltar para falar da Universidade Livre de Cotaxé, né, daqui a pouquinho, mas antes nós vamos entrar um pouco mais nesses meandros, né, desses conflitos. Perguntar para o professor Weber como é que ele explica essas questões, quais são os motivos desses conflitos, né? A gente tem uma questão ali territorial
de disputa entre Minas e Espírito Santo, né? Para quem não sabe, o Coporanga está ali na divisa entre os dois. E nós estamos falando, né, mais para o início do século, né? Então, ali é a chamada região do Contestado, e esses conflitos também se mesclam, né, questões territoriais, interesses dos estados, de cobrança de impostos, de atividades econômicas, com esse conflito pela posse da terra. Como é que você explica para a gente esse contexto e como ele reflete nessa disputa e nessa luta camponesa? Bom, boa tarde, queria cumprimentar o Wander, você, Vitor, quem nos assiste. Bom, o contestado capixaba, nós poderíamos definir como um conjunto de conflitos e fenômenos sociais típicos do campo que vigoram, né, vigoraram e ainda de alguma maneira vigoram desde pelo menos o século XIX, e tem a ver com, como você já em alguma medida adiantou, com o problema da fronteira, e fronteira aqui pensado em duas dimensões: a fronteira geopolítica, na medida em que a região do Cotaxé e adjacências eram regiões disputadas tanto por Espírito Santo quanto por Minas Gerais, né, por conta de indefinições fronteiriças, e esse problema se arrastou desde o século XIX, atravessou a primeira metade do século XX. Só houve um tratado em 1963, quando de fato se dirimiu esse problema da fronteira. E como era uma terra indefinida quanto à jurisdição, né, quanto ao domínio do Espírito Santo ou Minas Gerais, acabou se tornando uma região em que prevaleceu durante muito tempo a lei do mais forte, né? Ou seja, foi uma região, o epicentro, portanto, de atração de poceiros, né, de camponeses pobres, né, desvalidos, mas também de grileiros de terra, grandes fazendeiros, especuladores imobiliários, a atuação da jagunçada, né? Via de regra utilizava a violência como principal mecanismo e arma política. E esse fenômeno ele teve dois grandes pontos altos, né? Embora seja permeado por vários outros processos. Mas entre o final da década de 40 e início dos anos 50, no movimento de camponeses liderado por um sujeito denominado Udelino Alves de Matos, proveniente da Bahia, por lá chegou para atuar como professor, né, em fazendas da região, e acabou se tornando uma liderança camponesa importante. E um outro ponto importante, momento importante, na década de 60, quando o movimento passou a ser dirigido, embora haja elementos de continuidade entre um e outro processo, mas passou a ser dirigido pelas ligas camponesas, né? E aí a atuação de outras importantes lideranças naquele processo. A historiografia capixaba, ao longo do tempo, lidou muito mal com o problema do contestado capixaba, né? E eu queria destacar esse ponto rapidamente. Primeiro porque tratou o problema do contestado capixaba a partir de duas chaves de leitura, ambas equivocadas, né? A primeira é a ideia do messianismo, né, que é uma chave de leitura equivocada, que trata e acaba por estigmatizar negativamente os camponeses, né, pobres, né, porque o messianismo pressupõe a ideia de que a sociedade, um segmento da sociedade se aliena do conjunto da população em vistas de aguardar o retorno do Messias, né, uma espécie de sebastianismo, né, e aí acaba por estigmatizar os camponeses, os movimentos do campo como um movimento organizado e perpetrado por lunáticos, né? E aí a figura do Udelino é retratada pela historiografia tradicional como uma espécie de novo Antônio Conselheiro. E Chamado de Canudos Capixaba, né, Exatamente. Cotaxé? Isso está, de certo modo, consagrado na literatura, né, em textos literários escritos por Adilson Vilaça, que é um jornalista, que depois transpôs para um livro de história, uma narrativa eminentemente literária. Eu digo literária porque quando a gente vai para os documentos, né, e nós pesquisamos mais de 3.500 documentos, não há qualquer lastro historiográfico que aponte o Udelino ou que dê conotação ao Udelino como algo semelhante a um líder messiânico, né? Esse é um primeiro problema. O outro problema é analisar o problema do contestado capixaba à luz da chave do emancipacionismo. A ideia segundo a qual o Udelino Alves de Matos, que era esse sujeito proveniente da Bahia, professor, etc., havia encampado um movimento de emancipação, de criação de um novo Estado, né, à época denominado Estado União de Jeová, na região, né, já que Espírito Santo e Minas não adquiriam primazia, né, no controle sobre aquela porção de terra. Essa é uma compreensão também equivocada, sem lastro na documentação, né? Não há nenhuma menção nesses mais de 3.000 documentos que apontem para essa ideia de que o Udelino
era esse líder emancipacionista. Pelo contrário, né, quer dizer, ele era uma figura muito compreendia muito bem quais eram os seus limites institucionais, né? Era uma liderança importante que dava assistência de todos os tipos aos camponeses que por lá chegavam, mas longe de ser um sujeito que encampava qualquer movimento emancipacionista. O nosso trabalho ele vem na perspectiva, portanto, de desmistificar essa história, né, acerca do contestado capixaba, né? Uhum. Wander, você está aí com a camisa do Seminário de Humanidades, né, do sexto, não é isso? Isso. Que foi um processo que tem sido importante, né, para trazer à tona essa história, junto com essas pesquisas, até despertando curiosidade de pesquisadores, ou trazendo esses pesquisadores, né, para dialogar lá em Cotaxé mesmo. Queria que você contasse um pouco dessa organização, né, digamos, que tem sido meio autônoma, ou a parte até né, aliado com a universidade também, com os pesquisadores, mas de uma forma também autônoma, né, de promover vivências por lá, junto com a comunidade. Como é que você vê a importância desses processos, o que eles têm gerado, inclusive lá em Cotaxé? Né? Então, assim, a camisa aqui era do sexto seminário, né? Nós fizemos ele final de 2021, né? Pelo edital da Secult, né? Quando também foi criado o ponto de memória Cotaxé, né? O ponto de memória das lutas camponesas. Então, antes desse aqui, houve 5 seminários, de 2013 a 2017, todo ano fizemos seminários. Foi uma coisa que idealizamos em 2009, né? Numa viagem, fizemos, eu, um amigo Márcio, outros 2 amigos, o Jesus, o Marcão e tal, tivemos aí essa ideia de fazer esses encontros e tal, porque sempre achamos que era uma história importante de estar sendo colocada, né, no cenário das lutas, né, do Espírito Santo, mas eram pouco faladas, né? Até mesmo dentro da universidade tinha pouca repercussão. E então, em 2013, quando fizemos o primeiro seminário, a gente conseguiu, né, conseguimos levar pessoas de vários cursos, né? E a partir daí envolvemos professores do departamento de Geografia, das Ciências Sociais, né, de História. E assim, porque a nossa ideia, na verdade, era fazer com que as pessoas conhecessem isso. A gente nem tinha essa pretensão de estar trazendo esses novos detalhes. A gente imaginava que a gente ia estimular novos pesquisadores, né? E que esse material fosse colocado à disposição, né, em alguma parte, até para facilitar, porque a gente ficava buscando, né, correndo atrás. Então, hoje, inclusive, quem quisesse ter acesso a outros materiais, né, além dos livros que estão expostos aqui, nós temos um site, né, na internet, www.memoriacamponesacotaxé.com, porque lá tem, né, as dissertações que, inclusive, foram feitas nesse período dos seminários, tem a tese do professor Luiz Muramati, então tem muita coisa, né? Então, é isso. Esses seminários, na verdade, nós pensamos fazer um, acabou virando 6, Virou, exato. né? Então, assim, gerou muita coisa e sempre que a gente achava que tinha terminado a nossa missão, aparece mais uma, né? E uma dessas agora foi a casa lá, né? Adquirida pela amiga, né? Companheira Tânia Araújo. Inclusive, a gente está avaliando a nossa ida, né? Para Cotaxé, para ver se a gente consegue alavancar ainda mais esse projeto, né? E que envolve sempre muitas pessoas, né? Wander, para quem não sabe, é coporanguense, né? Além de ser poeta, agora músico, enfim, várias coisas, conhece bem, né, a região. Aliás, muito bonito, né, Cotaxé, um povoado, né, com um rio, a Pedra da Viúva, né, um cenário bem interessante, que a gente tiver a oportunidade, né? Quiser acompanhar, também tem um Instagram também, não é isso? Isso, temos também assim, um perfil no Instagram. E aí a galera pode procurar, vamos botar aqui também na descrição do vídeo e do podcast. E aí, muitas dessas produções que o Weber fala aqui que desconstrói, vem depois do primeiro seminário, né? Isso, assim, Porque... né? Eu acho que assim, o que é interessante, né? Porque assim, quando nós fomos a Cotaxé, o que a gente tinha como referência era o Adilson, né? Através do livro aqui, né? O Cotaxé, né? O massacre, a Coporanga, do Luzimar, né? E eu nem sabia, por exemplo, da pesquisa
o Wallace Tarcísio Pontes, né? Essa dissertação dele é de 2007. Mas, por exemplo, a dissertação do Hélio, Do Hélio do Ramírez, Vitor, Vitor né? Então Lage. já veio aqui, ó, ali em 2015, 2016, a própria tese do professor Luiz Muramati. E temos outros trabalhos, né, que não tratam diretamente da história, mas fala da questão, né, agrária, né, ali de Ecoporanga, a questão da terra, né? Uma é do Demian, né, a pessoa que sempre participou ali dos nossos Demian Cunha, seminários, né? é o Demian. E tem também um morador de Ecoporanga, né, que é o Jones, né, que escreveu a partir de um assentamento. Já o Demian escreveu a partir dos 2 acampamentos ali. E essas dissertações, assim, quero aqui frisar que elas estão na nossa página na internet, né? E então muita coisa foi produzido a partir dos seminários. Então essa é uma história, parece que não se fecha e nós não temos realmente Exato. nenhuma intenção de fechá-la, porque sempre cabe mais um capítulo, né? Digamos assim. Ô Weber, o que que você considera assim, por que que você considera importante que esse tema, né, volte à tona, esteja sendo discutido? O que que você acha que ele diz sobre o Espírito Santo? Como diria um historiador importante, Reinhard Koselleck, né? Quer dizer, o problema do Cotaxé e do contestado capixaba é um aspecto, uma faceta da história de um passado que não passa, né? Quer dizer, se observarmos, por exemplo, as lutas camponesas, né, pela terra, pela posse da terra, entendendo aqui, evidentemente, o campo como uma possibilidade, como um modo de vida, né, que as pessoas têm direito de optar, não teriam, né, ou deveriam ter direito de optar, quer dizer, essa luta permanece na região do contestado, né? Observarmos os dados, por exemplo, os indicadores sobre a questão agrária na região norte, é uma das regiões com maior concentração de terra do país, né? E com uma tendência à concentração, né? Desertificação, né, que é fruto desse processo de Esse processo. produção desse modelo Porque agropecuário. quando houve a repressão, que foi uma repressão, aliás, brutal, tanto ao movimento do Udelino, de fevereiro de 1953, né? E depois, mais à frente, quanto às ligas camponesas, que foi muito bem retratado pelo Lucimar Nogueira Dias, né? Houve um esvaziamento da região, graças a essa atuação, eu diria, muito violenta da jagunçada, inclusive em conluio com as forças militares oficiais, né? Então houve um esvaziamento e aquela região foi ocupada por grandes fazendeiros e pela indústria paraquímica, sobretudo da produção de celulose, né? E é uma região, como já referi, uma das regiões com maior concentração de terra. Portanto, a estrutura Atualmente da terra... granito também, né, tem sido Também, uma indústria extrativista. Exato. E aí, portanto, o problema da terra permanece, né? E a luta pelos camponeses permanece. Portanto, há um contínuo, né, entre aquelas lutas da década de 50 e década de 60 e os atuais movimentos sociais do campo que lá atuam, Sim, MST, o MST. MPA e outros movimentos quilombola, movimentos indígenas, né, e outros movimentos sociais do campo. Portanto, é um passado, né, que precisa ser permanentemente revisitado, no sentido, inclusive, de recolocar, para além dessas representações de messianismo ou emancipacionismo, recolocar o papel protagonista dos camponeses e das camponesas pobres, espoliados, né, na luta pela terra. Daí a importância de se visitar e revisitar permanentemente esse processo, né? E aí eu queria só destacar rapidamente, né, e é importante dar esse crédito, né? O trabalho que abriu, de fato, para uma releitura foi o trabalho do Wallace Tarcísio Pontes, que é um trabalho, como o Wander já se referiu, de 2007, que teve um determinado propósito, e aí depois, numa sequência, houve uma série de trabalhos que avançaram, né? O trabalho do Hélio, o trabalho do Vitor Lage Pena, que escreveu uma excelente dissertação, inclusive sobre essa historiografia, né, produzida, inclusive fílmica, né, produzida sobre o Cotaxé, e mais recentemente lançamos uma coletânea, que teve a participação de todos esses sujeitos, que já é, digamos, um trabalho proveniente dessa pesquisa documental que nós fizemos, dessa documentação que nos foi revelada no Arquivo Público do Espírito Santo. E, assim como o problema da terra permanece, a luta camponesa permanece, permanece também um objeto, né, um objeto de estudo, e que precisa ser efetivamente estudado e temas, né, acerca do problema aprofundados, né? Dá só um spoiler que depois, assim, quem entrar no YouTube depois vai ver, nós vamos falar um pouco de cada livro, um pouco dessa questão aqui, essas produções, para o pessoal entender também como é que está
né, essa produção atualmente. E aí vou perguntar para o Wander também, para ele contar agora, finalmente, sobre a Universidade Livre de Cotaxé, né? Eu acho que é um nome que já chama atenção, porque universidade, porque livre, porque de Cotaxé. Sim. Várias perguntas, explicar um pouco o que é, como é que está acontecendo, quais são os próximos passos. Deixa eu só falar de uma coisa antes de entrar nessa questão aí, Vitor. Vai lá. Então, assim, o Weber até falou, né, do livro que ele produziu, né, na verdade, organizado por ele, pelo Hélio, Vitor Leonardo Zanqueta, né, que é o Contestado Capixaba, né? Realmente, assim, uma boa referência, né? Muita coisa atualizada, né? E tem também o Palavras do Cotaxé, que é um livro que eu organizei, que as pessoas falam das suas vivências dos seminários, mas não deixam também de escrever sobre o aspecto historiográfico, até porque muitas pessoas que participaram desse livro, né, são 36 pessoas aí contando comigo que ajudei a organizar, também tem o meu texto ali. Então, eu acho que também é uma boa referência, tanto para conhecer a história, mas também toda essa vivência que o seminário proporcionou. Então, assim, acho que a ideia da Universidade Livre também acho que está ligada, né, com aquilo que a gente for capaz de construir. Eu acho que a gente tem que criar cada vez mais fóruns de discussões, de troca de aprendizados, né? E assim, ela não precisa funcionar num local específico, né? Então, quando a gente faz um trabalho como o curso, né, que o Hélio Ramires vai dar através de sala, né, virtual, né? Então, quer dizer, tem pessoas de outros estados, né, participando, né? Pessoas de vários municípios daqui do Espírito Santo, né? É claro que a centralidade é Cotaxé. Então, assim, inclusive a minha ida tem esse objetivo de ter ali uma casa com uma biblioteca, né? A gente começar de repente fazer ganhar corpo ali a ideia de um museu, uma casa aberta, né? Que possa receber tanto ali os moradores, os visitantes e assim, eu acho que então, para ter essa coisa da Universidade Livre, acho que não basta também só eu ficar puxando as coisas. Eu acho que qualquer pessoa que já entendeu a proposta, que entende a importância, pode também estar fazendo, puxando alguma coisa que esteja dentro de todo o nosso esboço, né? Do nosso arcabouço, do que a gente entende que é pertinente, né, nessa discussão toda aí. Então, assim, esse é o desafio que eu coloco, né, para os parceiros, para as parceiras, para os amigos, também, assim, está sendo para ser mais propositivos nessa questão, né? Mas, então, assim, a ideia da Universidade Livre é isso, é dar continuidade, mas ao mesmo tempo também, de repente, intensificar. E sempre trazendo mais pessoas, né? Como você falou do curso, né? O nome do curso é O Delino, o Cotaxé e Questões Controversas, com o pesquisador Hélio Ramires, que é um grande pesquisador do tema. Então, para quem quiser, né? Dia 25 de março, começa logo agora. A partir das 16 às 18 horas, é a primeira aula, né? São duas aulas, né? Duas aulas para Isso, abordar uma em o 25 de tema. março e a segunda 15 do 4, 15 de né, de abril abril, de né, 2023. das 16 às 18 horas, né? Já temos 41 pessoas inscritas, um bom número, mas outras pessoas mais que se que quiserem se inscrever sem burocracia, sem nada, só entrar em contato com a gente, né? Pode entrar através do número 992336666, Pode né? ser telefone, ligar, WhatsApp, Isso, pode mandar mensagem DDD pelo WhatsApp. 27 Isso, 99 233 6666. isso, Falar com o Wander. isso. Pode ser pelo WhatsApp. Manda Basta ter uma mensagem. boa conexão de internet Isso. para acompanhar, não é isso? Exatamente. Ainda está tempo ainda de se inscrever e é Última simples, chamada. sem burocracia, né? Aí aproveitar outra coisa, né? Que eu falei desse local ali próximo de Cotaxé, Córrego do Limão. Estive lá recentemente Córrego do visitando e ali tinha muitos moradores. Ali era um foco de resistência muito importante. E hoje o que tem lá é a igreja da comunidade em ruínas. Hoje, inclusive, utilizado lá pelo gado, às vezes, para esconder do sol, né? Porque o pessoal só botou capim, né? Derrubaram as árvores e tudo.
Aí às vezes entra dentro dessa igrejinha, né? Porque já não tem mais a porta de frente, né? E lateral. Então, assim, tá as ruínas mesmo, né? Se a gente pudesse salvar aquilo que restou lá, né? Cada vez que o Wander vai lá, ele volta com uma ideia nova. Realmente Sim, tem muito o que fazer, né? sim, sim. Bom, eu queria passar aí para as palavras finais, o que vocês queriam acrescentar ainda sobre o tema de Cotaxé. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade, a Vitor, a Wander, o profícuo diálogo, né? Me coloco à disposição para aqueles interessados em estudar o tema. Tem, reitero, uma documentação disponível, já toda fotografada. Quem quiser, enfim, me procurar com o intuito de fazer algum processo de investigação no tema, é um tema ainda, repito, aberto, né? E, claro, me coloco à disposição para outros diálogos e conversas sobre esse tema tão importante, né, para a historiografia capixaba. Aí eu quero pegar, assim, já aproveitando, falando, né, desse cronograma de coisas que a gente vem realizando. Então, assim, seria 3 encontros com o Hélio Ramírez, né? Mas aí ele vai ocupar só 2 encontros, porque o terceiro a gente vai discutir questões, né, práticas, operacionais das nossas ações. E aí a gente quer convidar as pessoas para discutir mesmo o que que a gente pode estar fazendo. Inclusive, a minha ida, eu não estou indo por minha conta, não. Eu estou indo dentro dessa perspectiva de uma construção coletiva, então seria muito importante, né? Na mesma sala virtual, né? Então a gente vai se reunir dia 29 do 4, né? 29 de abril, no mesmo horário, das 16 às 18 horas. E aqui eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Estamos aí sempre disponível, qualquer coisa, e dentro de um entendimento, né, de museologia social, né? Então a gente fala de construir esse museu lá de maneira concreta e tudo, mas eu acho que na medida que a gente vai se apropriando de um conhecimento, a gente está disposto a estar divulgando por aí, a gente pode ser esse museu ambulante, né? Porque é uma outra discussão também que a gente procura fazer aí, né, dentro do nosso trabalho. Vai ter um espaço lá em Cotaxé para ser centro de referência, mas também atividades outras, né? Sim, sim. E novos seminários devem vir aí também? Novas É atividades por lá? possível aí poder fazer seminários e outras coisas mais, né? Agora vai depender mesmo dessa conversa do que a gente. Dia 29 de abril, né? Agora é. É isso. Beleza. É isso, pessoal. Muito obrigado, Wander Costa, o Weber Oliveira. Esse foi o Raiz Capixaba, programa para falar um pouco sobre a nossa história, nossa cultura. Produção e locução de Vitor Taveiro, apoio técnico do Cauã Elmer, Estúdio 42B. De volta em breve, em vídeo, em podcast. Siga nosso canal, lembrando, receber em primeira mão as atualizações. E ao longo da semana também, todo dia tem novidades, no seculodiario.com.br. Curta, compartilhe, comente, fortaleça a nossa mídia independente para trazer esses outros lados também da história, né, e dos acontecimentos aqui do estado. Então, até logo. A gente se vê. Valeu, obrigado.